Acho que se eu bebesse, eu tinha tomado uma dosezinha de... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dessa vez a gente vai começar com duas biomédicas estetas e a Rosana, nutricionista. E vão ser vários assuntos um pouco misturados, mas que vai fazer sentido. Exato. Dentre dos vários, acho que a gente podia começar com harmonização íntima, que é pouco falado. Explica um pouco como é que funciona. Certo. Boa noite, gente. Eu sou a doutora Michele Pacheco, sou biomédica esteta. E hoje, junto com duas amigas, nós vamos falar um pouquinho sobre saúde, sobre estética, sobre qualidade de sono, alimentação, hidratação. Então, eu quero hoje dizer um pouquinho do que eu faço, que é a estética íntima, tanto masculina quanto feminina. E o que é a estética íntima? Estética íntima são vários protocolos que a gente faz, tanto de preenchedores quanto bioestimuladores, que é o rejuvenescimento feminino, e o preenchimento peniano, que é o que está sendo aí o boom da atualidade, vários curiosos, várias pessoas interessadas. Chegou a vez dos homens, né? Aquilo que era sempre estética mais das mulheres, hoje é dos homens. E muitas dúvidas a gente recebe no dia a dia, como é feito. É um procedimento estético feito com ácido hialurônico. O que é o ácido hialurônico? Ele é um gel tão famoso aí na estética facial, né, na harmonização facial. É o mesmo, só que com uma gramatura diferente, vamos dizer assim. A gente também faz nas mulheres, nos grandes lábios, para dar uma rejuvenescida, bioestimuladores também. E os homens estão cada vez mais querendo, né, aparecer mais bonitos, mais harmoniosos com o seu preenchimento peniano. Doutora, para quem já não conhece nada da técnica, mas teve interesse por saber que tem como mudar algo, quais são os riscos que envolvem? Ok, riscos. Quando a gente fala em riscos com o preenchimento peniano, ele é quase zero. Não vou dizer zero porque a gente está falando de pessoas, né? Então, existe algum grauzinho de risco? Muito pouco. Por quê? O ácido hialurônico, ele é um preenchedor biocompatível. E o que quer dizer isso, doutora? Biocompatível. Biocompatível é que a gente produz ácido hialurônico dentro do nosso organismo. E ele, por isso, ele tem um risco bem baixinho. No caso, como é a questão da duração? Faz uma vez para sempre? Não, eu não faço nada definitivo. A segurança que a gente tem trabalhando com o ácido hialurônico, ela é enorme, porque ela também é reversível. É uma técnica que a gente consegue fazer. Aconteceu alguma coisa de ruim, a gente consegue retirar com uma enzima chamada hialuronidase, tá? Então, você disse que... A questão de duração. Durabilidade. Isso. A durabilidade de 12 meses em média, tá? E aí, até lá, a gente não faz mais nada? Faz manutenções, tá? Que a gente sempre faz 50% do que a gente injetou da primeira vez. Como é feita a avaliação? No caso, tem alguém que se limita? Tem algum tipo de exclusão para quem não pode fazer? De contraindicação? Isso. Tem. Algumas doenças, né? A doença de Peyronie, que é uma doença do pênis, onde ele causa uma fibrose, né? E o pênis vai ficar num ângulo que a gente não consegue esticá-lo totalmente. Ele fica meio encolhido e meio tortinho. Então, a gente precisa passar por um urologista
para poder fazer um tratamento e acabar, né, esse tratamento com essa doença de Peyronie, para que depois a gente faça o preenchimento peniano. Entendi. Para quem já pensa em entrar na área, é mais uma curiosidade. Tem mais procura a parte feminina ou a parte masculina? Por incrível que pareça, a parte masculina está sendo dominante. Os homens estão muito vaidosos e curiosos para saber desse procedimento que tem sido, assim, o boom da atualidade. Já linkando um pouco, né? A gente sabe que nutrição é muito importante, independente Demais. da área. Como que a questão da alimentação do paciente poderia influenciar? Boa noite, meu nome é Rosana, sou nutricionista, atuo na área de emagrecimento e hipertrofia e também pré e pós procedimentos estéticos, né? Quando você falou da parte da durabilidade, né? A nutrição ajuda muito na parte de auxiliar, né? Sempre falar da hidratação. Além da alimentação, a hidratação é muito importante nesse processo. O ácido hialurônico, ele é um ácido umectante, que é isso? Ele atrai, ele tem um poder, né, de atrair as moléculas de água para perto. E se seu corpo estiver desidratado, não tem água ali, e aí vai, vamos dizer que vai diminuir, né, na vida útil dele. Isso. Então, é sempre... E também, né, desculpa, só acrescentando aqui, a importância também dos alimentos antioxidantes, né? Entre aí a vitamina C, que com os dois juntos, né, doutora? Ele tem um Isso. poder de durabilidade bem maior. E a vitamina C também, ela é um nutriente solúvel. Para fazer a digestão e a absorção, ela precisa de água. Então, para quem faz procedimentos, é importante estar com o corpo nutrido e bem hidratado. Antes, durante e depois dos procedimentos. Perfeito. Como é que é feito, já aproveitando, esse acompanhamento, tanto antes do procedimento quanto depois do procedimento, questão de exames, questão de nutrição, tanto da feminina quanto da masculina? Sim, a nutrição, vem de encontro com a estética, tá? Nada a gente faz sozinho, tudo tem que ter um complemento, uma alimentação balanceada, qualidade de sono, hidratação, isso tudo acompanha e anda junto. Então, a alimentação é super importante demais, qualidade de sono, meu Deus, é muito. É verdade. E quando a gente pede os exames para saber da saúde do paciente, é outra coisa muito importante, porque se tiver alguma alteração nos exames, a gente, como estética, a gente sempre diz que estética vem depois da saúde. Então, a gente não faz nada, nenhum procedimento, se o paciente não estiver saudável. Saudável. E a nutrição entra com a parte de tentar descobrir se há alguma deficiência, né, de nutriente, que é muito importante nesse processo. Isso aí. Entendi. E a qualidade de sono aí, completando o que a doutora falou, Isso. é muito importante, porque, assim, dormir é muito importante, não só na parte estética, mas no geral, em todo. E quando você tem uma noite de sono ruim, você já acorda o quê? Estressado, mal-humorado, cansado. Aí vai trabalhar, já tá de mau humor, né, assim. É uma loucura, se irrita no trânsito. E, assim, a qualidade de sono é muito importante. Porque... Ela interfere muito nos resultados? Sim. Porque, assim, tanto na vida pessoal como nos procedimentos, porque quando você dorme, né, quando você está naquele sono profundo mesmo, dormindo mesmo, apagado total, é onde ocorre a produção dos hormônios de crescimento, né, os conhecidos GH. Esses hormônios, ele tanto ajuda na infantil, né, na fase infantil, para ajudar no crescimento, e depois na vida adulta, na produção de novas células, né? De manutenção dos órgãos, manutenção dos músculos. Então, se você não tem uma boa qualidade de sono, esse hormônio não é produzido, interferindo aí nos processos, né, doutora? Exatamente. Como é que fica a questão do pós-procedimento, né? Como ela falou, é importante a nutrição para ter os melhores resultados, não ter tanta interferência. Sim. Como é que fica o pós? O pós de um preenchimento peniano, vamos lá. Ele é tranquilo, você sai do procedimento, você não tem que ficar de repouso, não tem que ficar sem trabalhar, é vida normal. A única coisa que eu priorizo é 7 dias sem academia,
10 dias, no 10º dia, a gente já pode fazer membros superiores e depois a gente começa a fazer de leve membros inferiores. Relação sexual somente a partir do 15º dia. Isso é o que os pacientes geralmente acham ruim. Mas, quando a gente faz o preenchimento, a gente vai fazer umas entradinhas no corpo peniano. Essas entradinhas que a gente, como profissional, a gente chama de pertuito, nada mais é do que a entrada do ácido hialurônico e ali vai ficar abertinho. Todo o canal que acontece, né, a relação sexual, ela tem muita bactéria. Então, nessas bactérias podem entrar e causar uma infecção. Por isso que eu priorizo 15 dias sem relação sexual. Mas o pós é bem tranquilo. No máximo, vai ficar um roxinho, um inchadinho, uma dorzinha que qualquer analgésico que você esteja acostumado a tomar, já dá tudo certo. E as mulheres? Como é o preenchimento das As mulheres? O que pode ser feito? Então, as mulheres, a gente tem o rejuvenescimento feminino, que a gente faz com bioestimulação de colágeno, tá? E também os preenchimentos. O delas é mais tranquilo pós, tá? Mas mesmo assim eu preconizo 10 dias sem relação sexual também, pelos mesmos motivos, né? Vai ter uma aberturazinha ali. E a gente tem que ter um certo cuidado, tem que ter uma massagem, enquanto dos homens também tem que ter uma massagem, mas é mais tranquilo, tá? É bem mais tranquilo. E a nutrição entra de novo, né? Porque se o corpo não estiver bem nutrido, vai demorar a cicatrização, fechamento dessas aberturas. A gente falou bastante sobre a parte da saúde, né? Acredito que a de rejuvenescimento não seja só a estética. Claro que a estética importa, Sim. Mas muitas mulheres têm procurado também a parte estética, que aí entra a parte de harmonização de glúteos. Isso. Tem gente ainda que não conhece, não sabe como é que funciona, nem sabia que existia. Como é que funciona assim por cima, já pra gente entrar? Boa noite, gente. Eu sou a doutora Priscila Babiuk, sou biomédica esteta também, especialista em harmonização corporal, facial e glútea. Então, respondendo a sua pergunta, os glúteos, a gente tem vários procedimentos que nós podemos utilizar. Existem, né, algumas coisas que tornam aquele glúteo belo. Então, um exemplo, o triângulo sacral. Nesse caso, se a pessoa ela tem mais projetado esse triângulo sacral, a gente vai utilizar os ativos lipolíticos, popularmente conhecido como enzimas, erroneamente também, mas esse é um assunto para outro momento. Da outro podcast. Exatamente. Então, a gente utiliza as enzimas, né? Vou falar o nome popular que o pessoal vai entender melhor. A gente utiliza as enzimas nesse triângulo sacral. A gente também pode utilizar elas nos flancos para dar aquela afinadinha na cintura, né? E te incomoda. Automaticamente o bumbum ele vai projetar mais. E nós também podemos utilizar ela no culote, que tanto incomoda também as mulheres e também vai ajudar a amenizar a depressão trocantérica, a famosa hip dips, que tem tantas mulheres que se incomodam com isso, né? Então, a gente também vai utilizar ela no culote e na região infraglútea, que é a região da bananinha do bumbum, popularmente também conhecida com esse nome. O primeiro procedimento poderia ser esse. E eu também gosto muito de trabalhar com associações. Então, o que pode ser utilizado mais nos glúteos? Bioestimuladores de colágeno, ativos para hipertrofia muscular. A mulher, a gente geralmente faz a hipertrofia do glúteo máximo. Já no homem, como o bumbum dele, sim, tem homens que fazem harmonização glútea. E muito! Eles estão vaidosos, eu já disse. Exatamente. Apesar de ser uma queixa de 95% das mulheres, tem homens também que fazem harmonização glútea. Então, neles, a gente vai hipertrofiar mais o glúteo médio. E fora isso, a gente também tem ativos que vão trazer hidratação. Os bioestimuladores de colágeno, que existe a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polilático, que nós podemos utilizar.
E também nós temos os preenchedores especificamente feitos para a região corporal, que hoje eles têm, digamos assim, uma reticulação, eles são mais densos e eles têm a durabilidade maior do que a facial. Basicamente, os mesmos produtos, os princípios, digamos, ativos que a gente utiliza na face, a gente consegue utilizar também na região corporal. E está sendo muito procurado, principalmente também para celulite, fazendo bioestimuladores de Ele também colágeno. funciona para celulite. A gente também consegue melhorar bastante as celulites. Bioestimulador de colágeno hoje é o que preconiza a estética, né? A gente combater a flacidez, o envelhecimento, gerenciamento de envelhecer, né? Do envelhecimento. Então, isso é a modernidade. Com certeza. E aí também entra aquele assunto, né? Muitas pessoas perguntam, é definitivo? Então, tem que estar na academia, né? O único procedimento definitivo nos glúteos é aquele que você faz a parte de gluteoplastia mesmo, né? Que é a cirurgia, onde é colocado, enfim, um implante, né? Ou então a enxertia de gordura, né? E mesmo assim ela não é definitiva, porque assim que a pessoa perder essa gordura, vai ser consumido essa gordura que foi injetada naquela região. E nós temos também o PMMA, que é realizado por médicos. Então, tem também esse. Esses podem se dizer que são mais definitivos, digamos assim, duram mais tempo. Mas eu também tenho muita queixa de muitas pacientes que já fizeram enxertia de gordura e não tiveram os resultados esperados, né? Ou então ficaram com uma depressão, um buraco no bumbum. Automaticamente, quando a gente coloca mais gordura, a gente vai ter mais celulites. Então, também é outro tipo de tratamento que a gente pode fazer. E fora todos esses, né? A gente também consegue fazer associações com tecnologias avançadas. A gente consegue fazer com ultrassom micro e macro focado para dar aquela empinada no bumbum, ancorar aquele glúteo, assim, para ele ficar bem empinadinho. Nós conseguimos também fazer com macro focado para gordura localizada na região do culote, na região da trocantérica, na região também ali dos flancos. A gente consegue associar tecnologias. E para celulite, né, a gente consegue utilizar a radiofrequência microagulhada. Ela tem um resultado muito bom para celulite e também para as estrias, que não é o foco dela, mas ela acaba melhorando as estrias, assim como os bioestimuladores e o preenchedor, porque acaba hidratando aquela cicatriz que as pessoas têm no glúteo. Perfeito. Olha aí, tudo Você de falou bom. da gluteoplastia como exemplo, né? Uhum. A gente sabe dos riscos que envolvem uma cirurgia e, querendo ou não, acredita de um diferencial, né? Porque o resultado, até queria discutir mais sobre os resultados depois, mas o resultado, ele não é, me corrige se eu estiver errada, mas ele não é, imediato, né? No caso, por exemplo, dos bioestimuladores, ele daria um resultado mais duradouro do que uma cirurgia, porque a cirurgia, saindo dali, é daquele jeito. O bioestimulador, como é que ele funcionaria? Ele faria o resultado durar por mais tempo, ele fica realmente, né, traz uma volume. mudança melhor do que as cirurgias, diga-se assim. Pronto. Geralmente, quando a gente faz bioestimuladores de colágeno, vai depender do que eu fizer e analisar na consulta com o paciente. Se eu ver que aquela paciente ela tem um glúteo flácido e ela não tem força no músculo, o músculo que vai sustentar toda a parte de cima de preenchedor, de bioestimulador, de tudo isso. Então, primeiro, eu vou ter que hipertrofiar aquele glúteo e fazer ela ir para academia, certo? Caso ela não tenha essa força muscular. Se ela já tem essa força muscular, que são testes que eu realizo no dia da consulta. Caso ela já tenha essa força muscular, eu posso fazer sim os bioestimuladores. E existem hoje no mercado alguns bioestimuladores que a gente consegue associar com ativos. Então, a gente consegue sim um resultado imediato de volume, tanto na região trocantérica quanto no bumbum. A gente consegue dar projeção para esse
esse glúteo, a gente consegue volumizar e já aconteceu das pacientes não conseguirem vestir a calça quando foram embora. Então, eu também sugiro, né, no dia da consulta e na realização do procedimento, que elas vão com uma roupa mais leve, folgada, digamos assim, né? e não de jeans, porque já aconteceu de ter que comprar calça para o paciente poder ir embora. Tem alguma intercorrência, não, perdão. Tem alguma contraindicação que realmente não tem como fazer? Olha, contraindicação são pessoas que tomam imunossupressores, né? Pessoas que não estão saudáveis. A gente geralmente não faz procedimentos em pessoas que não estão saudáveis. Então, a gente procura não realizar. O que mais? Vai ficar roxinho, vai doer, enfim, o que é normal de todo procedimento. A gente também pede para essa pessoa não tomar anti-inflamatórios, né? Porque vai interferir na parte do bioestimulador de colágeno, porque a gente precisa desse processo inflamatório controlado, mas ele tem um processo inflamatório. E as contraindicações basicamente são essas: imunossupressor, se a pessoa estiver doente, alguma doença autoimune. Se tomar também algum medicamento, né, tipo AS, também não é legal, porque o sangue fica mais fininho, né? E aí pode ter um sangramento maior. Até a vitamina C influencia no sangramento. Aspirina. Isso. Então, geralmente, as pacientes que tomam, inclusive, assim, aquele shot, né, de limão de manhã, elas têm um sangramento maior. Isso atrapalha um pouquinho e geralmente evitar, eu peço né, para o uso cortar. de vitamina C. Para ir por alguns dias, uns 5 dias, uma semana, né? E aí eu acho que dá certo. Aí eu peço para cortar. Outra coisa também é pessoa que malha demais e não vai ficar de repouso, digamos assim, porque eu preciso desse repouso de 48 a 24 horas. Ou toma menos sol, menos do que os meus 15 dias. Menos. Ou que toma muito sol, por quê? Na região dos glúteos, a gente tem muitas veinhas conectoras. Então, ele vai ficar roxo com certeza. Ele vai ficar com aquele hematoma. E aí, para ela não pigmentar a hemosiderina, né, na pele, eu peço para ela não tomar sol enquanto aquele hematoma não sair. Logicamente que a gente passa também pomadinhas para ela utilizar, mas pessoas que tomam muito sol, que eu já vi que já chegou lá, aquela pessoa tá preta, diz que não sai do sol, a gente estuda um pouquinho o caso antes de fazer. Difícil. Aí que já entra a parte de necessidade do acompanhamento nutricional, né? Tanto para o pós, quanto para o pré-procedimento. Acho que tudo está interligado, né? A alimentação, a dieta, a qualidade do sono. Atividade física. Tudo interligado. A hidratação também é muito importante. Demais. Principalmente quem faz uso de preenchedores aí com ácido hialurônico, extremamente importante tomar água. Porque eu costumo contar assim, ó, o ácido hialurônico, ele tem atração por água. Tem um então, poder se eu não dou água para ele, ele vai procurar e não achar, ele vai diminuindo. E aí ele vai perder aí bem uns 50% dos seus efeitos. Como a questão, acredito que nos 2 procedimentos é necessário mais de uma sessão, certo? Tanto do rejuvenescimento? O meu caso de preenchimento peniano, a gente faz por sessões. E na maioria das vezes, uma sessão a gente já encontra o objetivo que o paciente quer, tá? Quando é o rejuvenescimento feminino, pode ser que a gente precise de mais de uma sessão. No meu caso, se for o bioestimulador de colágeno, já algumas pacientes com uma sessão já têm um resultado esperado, né? É de acordo com o que ela espera, certo? Mas também vão existir pacientes que vão precisar de 3 a 4 sessões do bioestimulador. Já o preenchimento, a gente faz uma sessão. E, geralmente, esse preenchimento, por ele ser mais denso, ele, como eu falei, tem a durabilidade maior, né, do que na facial. Ele vai durar, em média, ali, 1 ano e meio,
1 ano e 8 meses, mais ou menos isso. Então, a gente pode fazer outra sessão dali 1 ano, 6 meses, mas a gente com certeza não vai utilizar a mesma quantidade que foi utilizado na primeira sessão. O que vai interferir isso? O metabolismo dessa pessoa, porque existem pessoas que vão consumir esse ácido hialurônico em 3 meses, e vão existir pessoas que vão estar com 2 anos e ainda o ácido hialurônico vai estar ali intacto. O metabolismo certo? conta demais. Exatamente. O metabolismo vai ser um interferente direto para esse caso. Aí acho que a Rosana consegue entrar melhor. Porque assim, se o seu corpo tá com deficiência do ácido, né? Aí, opa, chegou o ácido ali, vamos... Ele vai pegar. Vai pegar tudo para ele, né? Vai suprir as necessidades do corpo. Então, por isso, eu toco de novo no mesmo assunto. É importante o corpo estar nutrido para poder fazer qualquer procedimento. E aí, os alimentos, né? Essa parte a gente volta sempre. O paciente tem que estar saudável. Tá saudável. Senão, não adianta. Estética ter ciência, né? Assim, que Exato. precisa mudar os hábitos alimentares, se hidratar mais. Isso. E praticar atividade física, que também vai aumentar a durabilidade do colágeno. E a alimentação rica em antioxidantes, né? Que entra aí a vitamina C também, que vai baixar a produção de radicais livres, que ajuda a durabilidade do colágeno, né? Perfeito. Normalmente, todo mundo que faz procedimento estético já está mais acostumado com a quantidade do facial. Mas na questão da harmonização no preenchimento, em específico, qual é mais ou menos a quantidade usada de ácido hialurônico? A gente começa a partir de 20 ml, no mínimo. É bem diferente. No mínimo, são 20 ml. Pode ser utilizado menos que isso? Pode, mas talvez o resultado não seja o esperado daquela paciente. Então, geralmente, o mínimo de ácido hialurônico são 20 ml. A gente pode associar também, inclusive, na mesma sessão, com os bioestimuladores, o que vai nos proporcionar, digamos assim, a utilização de menos quantidade de ml. Porque o bioestimulador, geralmente, quando eu utilizo, são 40 ml já. Só o bioestimulador de colágeno. E, dependendo da paciente, até 80. Podendo aumentar ou diminuir. Na aí, mesma sessão, certo? Isso apenas numa sessão. E parece muito, mas numa região glútea, né? Ainda mais se a pessoa tiver o glúteo grande, se ele for bastante largo, a gente com certeza vai utilizar mais. Diferente, lógico. Nem vou dizer nada. Diferente de um glúteo pequenininho. Outra coisa também que vai interferir na quantidade de produto é o formato desse bumbum. Porque existem vários formatos de bumbum, né? Existe o formato coração, o formato quadrado, o formato triangular, enfim. E de acordo com a quantidade de músculo também presente, né, na Isso, região. Exatamente. A quantidade de músculo vai influenciar diretamente, justamente porque eu falei que ele é digamos ancorar, assim, né? ancorar, ele é a base, né, de tudo que a gente for colocar em cima. Então, a gente vai precisar de uma quantidade grande, sim. Outra diferença também, né, que tu tinha perguntado, acho que antes, o PMMA, ele é aplicado no músculo intramuscular. Já os produtos que nós utilizamos, bioestimuladores de colágeno, o preenchedor para glúteos, ele é aplicado no subcutâneo, que é a nossa camada de gordura. E aí vai depender de acordo com a técnica do profissional. Tem gente que coloca mais superficial, que vai dar um resultado melhor. Tem gente que coloca mais profundo, que vai demorar um pouquinho mais, mas a paciente não vai ficar com tanto hematoma. Então, tem todas essas diferenças. E como que eu vou saber como que eu vou trabalhar essa paciente? De acordo com a consulta de avaliação, a consulta de toque, a consulta de força, de contração muscular. Então, isso que vai me direcionar com qual produto que eu vou utilizar, quais plataformas de alta performance e equipamentos que eu vou utilizar naquela paciente. Se eu vou utilizar bioestimulador, qual deles eu vou utilizar? Ou se eu vou usar ácido hialurônico e qual marca do ácido hialurônico eu vou utilizar. Tudo se Então, encaixa. exatamente. Tudo se encaixa e tudo se conecta.
E se essa paciente que faz o bioestimulador de colágeno não tiver ingesta de vitamina C, o que acontece, doutora Rosana? Diminui a vida dele. A Exatamente. vitamina C é importante, né? A vitamina C sim. é super importante. Alimentação ela é em precursora. conjunto, né? Isso. Tudo. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu acabei de lembrar, assim, uma das perguntas mais feitas pra gente lá em consultório sobre o preenchimento peniano é se dói. Ah, é a pergunta que eu mais Porque- recebo também. Então, dói, doutora, porque assim, a gente sabe que o homem, ele tem uma fragilidade muito maior do que a das mulheres, né? Às vezes tem homem muda, aqui que não né? tá É que con- tem um homem tem homem que não tá concordando, não. E aí eu quero dizer, e tranquilizar a todos os homens que estão me ouvindo e me vendo, que não dói. Eu costumo brincar e dizer assim para os pacientes, quando eu acabo o procedimento, numa escala de 1 a 10, me conte aí o que doeu. 1, doutora. Então é mais medo, é mais receio de doer do que a própria dor. Outra coisa que eles me perguntam muito, quanto vai aumentar de circunferência e quanto vai aumentar de alongamento, de comprimento? A gente tem uma média, né, por muito já fazer, a gente teve uma média de todos os pacientes que fica entre 2 e 5 centímetros, tanto no estado flácido quanto no estado ereto. Isso pode acontecer nos dois estágios. Por quê? A gente faz o preenchimento, tá lá o ácido hialurônico, ele não foi embora. Então, ele funciona tanto no estado flácido quanto no ereto. É uma outra dúvida. Doutora, e quando tiver ereto, vai sumir? Não. O Vai ácido- estimular, hein? o ácido continua lá. Então, a gente tem essa média aí de 2 a 5 centímetros, tá? Valores. É outra dúvida. Sempre. Doutora, quanto é? E aí, eu só consigo passar esse valor exatamente o que você vai pagar em consulta. Mas eu tenho que ir à consulta? Tem. Porque na consulta é que eu vou planejar o melhor protocolo, é que eu vou analisar, vou fazer os meus cálculos para que a gente chegue num denominador comum de quantidade e de valor. Só assim eu consigo calcular e eu acredito que a Priscila é a mesma coisa. A gente precisa ter o contato com o paciente. Fora o que é uma delícia, né? Várias histórias, várias coisas que a gente só pode ficar em 4 paredes. A gente não consegue passar isso, ainda mais a minha parte, e acredito que a Priscila também. É uma parte muito íntima, né? Que várias vezes vai o casal, que isso mexe na autoestima, isso mexe num profundo tão grande que a gente não tem essa noção, a não ser que a gente esteja com essa pessoa, a não ser que a gente esteja em consulta. Então, é muito importante uma consulta, demais. E o mais engraçado, assim, gente, é que apesar, né, da região glútea ser uma região que a gente anda mais coberto, diferente, né, das outras cidades aqui em Fortaleza, todo final de semana anda na descoberta. Mas as pessoas, quando fazem harmonização facial, elas tendem a proibir mais, digamos, as imagens nas redes sociais. E já no glúteo, não. Não aparece o rosto, né? Exatamente. No glúteo, o pessoal tende a autorizar mais essas imagens nas redes sociais. Como eu mexo com uma área íntima, eu não consigo postar em rede social, nem Instagram, nem Facebook, mas existe um canal que eu consegui fazer e que eu consigo compartilhar vários resultados, que é o Telegram. Então, lá no meu Instagram, eu consigo ter um link lá que você vai acessar e vai direto pro meu Telegram, tá? Aí, pegando o gancho, né, da doutora Michele, que falou sobre a parte de doer. Eu já ia te perguntar. Porque tá interessado em fazer, né, doutora Rosana? Então, a parte de bioestimulador e preenchedor, ela é muito tranquila no momento do procedimento. Quando a paciente levanta, às vezes dá uma fisgadinha, mas é coisa pouca. Quando a paciente levanta, ela fala,
Nossa, Ui. eu tô sentindo um peso. Peso. Pois é, É o que aí eu mais escuto. Eu tô também sentindo um fiquei na peso. dúvida, não sei se é uma pergunta boba ou se acontece Nada é mesmo. bobo. O depois, né? Pode ir para casa, pode sentar, normal, deitar, como é que Pode ir funciona? dirigindo. Pode ir dirigindo, sentado, pois é. dirigindo. Como é? Pronto. Pode dormir normal? Porque como é no glúteo, né? Vai Aham. Vou só prejudica concluir a alguma parte coisa. da dor. Então, aí depois que ela levanta, ela fala, né, sobre essa parte aí. E no pós, fica um pouco dolorido sim. Eu não vou mentir, dizer que não dói nada. Existem sim pacientes que têm um limiar de dor maravilhoso, que nunca vão sentir nada. Ótimo. Mas tem Eu sou uma pacientes dessa. que são mais sensíveis, certo? Mais E sensível, aí, né? no Meu lado. pós-procedimento, quando sai da clínica, né, do consultório, geralmente, e vai dirigir, pode ir dirigindo, não tem problema nenhum, mas eu peço para essa paciente sentar mais empinada, Tipo eu, né, assim, mais ó. empinada, assim, com o bumbum bem para Empinadinha. trás. Eu costumo falar, Dando você uma vai encostar... leve... Uma projeção mais projeção. pra Eu te frente, desviando assim. mais a É, força do é. corpo, Isso, né? eu costumo dizer que ela vai sentar praticamente na coxa posterior. Exato. Ou ela vai encostar a bonita dela no banco. Tipo isso. e aí eu peço para ficar mais assim. Os exercícios físicos eu peço realmente para não fazer durante 24 horas. E dependendo do procedimento, eu também peço para ela realizar massagens. Mas isso vai depender de cada caso, certo? E vão ter pacientes que, quando a gente preenche a trocantérica, eu peço só para não dormir de ladinho. Porque como a gente acabou de fazer aquele preenchimento, ele tem um tempo que ele fica moldável, né? Que a gente costuma dizer que o preenchedor é como uma massinha. Doutora Priscila, o que é trocantérica? Trocantérica, popularmente agora está disseminado o nome hip dips, né? Que é aquela parte do ladinho do bumbum, Do bumbum, que aquela deixa a gente... depressão, Isso, né? aquele afundo buraco, ali. aquele aprofundamento Isso. do lado do bumbum. Ele deixa o aspecto mais tortuoso, digamos assim. E geralmente as pessoas que têm essa depressão trocantérica ou é por conta da genética, né? É porque às vezes não tem academia que sabe. Eu já ia falar. Eu acho que quanto mais malha, mais aprofunda, não é? Exatamente, eu ia falar isso agora. Oh. A paciente que malha demais, geralmente as pessoas que fazem o crossfit e aquela Sim. coxa cresce bastante, então aprofunda ainda mais essa É. região trocantérica. E não só no bumbum a gente pode fazer isso, Tris. A gente também pode fazer esses procedimentos, tanto bioestimulador quanto preenchedor, no corpo todo. No colo, nas mãos. Meio da coxa, na né? O interno coxa, de coxa. quadríceps para dar aquele efeito de Nossa, bombada é. de academia, a gente Essa eu consegue não fazer. sabia. Estimulador é o nosso queridinho e vai ser sempre. Aqui, ó, eles colocaram. Pronto, a depressão trocantérica é esse aprofundamento aqui, ó. Aqui, que tá aparecendo aqui do ladinho do bumbum. Essa é a depressão trocantérica, Geralmente aumenta quando famosa hip dips. geralmente aumenta E quando a muitas paciente pacientes. faz dieta para emagrecer Também, sem porque atividade a gente física, não tem né? Olha praticamente aí. osso, né? Mais gordura, enfim. Então, perdeu gordura ali, ele realmente vai É. aprofundar cada vez mais. É um procedimento que ele é feito com cânula? Ele é com É, cânula. eu vi os Ele é pontinhos, eu com fiquei na cânula. dúvida. É com cânula. Na masculina, ele é feito com agulha, Com com cânula cânula também. Tudo com cânula, eu acredito numa Mais segurança seguro. maior. É. Ó, aqui aparece direitinho, ó. Esse aqui é a depressão trocantérica, né? Hip dips. Aqui, ó, um glúteo ali. Essa paciente já malha bastante, né? Então, ela teve realmente uma projeção muito boa desse bumbum. Mega diferente, mesmo com a musculação. Mesmo. Exatamente, musculação. mesmo com a É isso. musculação. Perfeito. A gente tem alguma dúvida? Alguma pergunta? É isso. Eita. Tá bom. Enquanto a gente vê ali, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre a saúde da mulher, tá? A saúde da muito mulher é uma importante. coisa muito importante também. Muitas mulheres sofrem com falta de lubrificação, dor na relação sexual, fissuras. O que são fissuras? São aqueles arranhadinhos que ficam ali na entrada do canal vaginal que dói e é justamente por falta de lubrificação.
incontinência urinária leve a moderada, tudo isso é tratável, tá, gente? Não precisa sofrer. Tudo isso a gente trata com laser. Lá no consultório a gente faz isso. E é muito bom. A gente faz, no mínimo, 3 sessões de laser para que a gente possa tratar esse canal vaginal e ter qualidade de vida na relação sexual. Viu? Uma pergunta que eu recebo bastante, daí falando um pouquinho sobre a corporal, né? Voltando para os ativos lipolíticos. Doutora, a partir de quantas sessões a minha barriga vai sumir? Não fizeram nenhuma e já quer saber quantas Exatamente. Vai depender, né, logicamente, de quantas sessões eu vou indicar para aquele paciente de gordura localizada. E a gente também consegue fazer associações. A gente consegue associar com a nutricionista, a gente consegue associar ativos que vão inibir, né, aquela vontade de comer doce, aquela vontade de low carb e os ativos lipolíticos que serão localizados. Então, geralmente é realizado, né, 5 sessões e o resultado são 21 dias após a 5ª sessão. Por quê? Porque esse paciente ele tem um processo inflamatório também. Grande. Então, ele vai inchar um pouquinho, ele vai ficar mais edemasiado, ele vai ficar mais roxinho. Então, até passar tudo isso, são mais ou menos 21 dias que demora para fazer. No corpo todo. Certo? Em toda a região corporal que for para tratamento de gordura, a gente vai precisar mais ou menos desse tempo. Aquele paciente que com certeza deve chegar. Doutora, não faço atividade física, não tenho acompanhamento nutricional. Se eu só aplicar, eu vou ter resultado, eu vou emagrecer, vou ter aquela barriga tanquinho sem fazer acompanhamento. Vamos lá. O que a enzima faz no nosso organismo? Ela quebra a gordura. Então, nós vamos ter o triglicerídeo, né, quebrado com o glicerol. E ele vai ficar livre no sangue. Isso é livre, os ácidos graxos e o glicerol. Se esse paciente não malha, essa gordura não vai sair no processo de respiração. Exato. Como aqui também tem alunos, então eu vou falar, ele vai cair lá naquela via do ciclo de Krebs, enfim, vai ter a via glicolítica, vai acontecer tudo aquilo até ele sair através da respiração. Se ele não faz isso, uma hora vai chegar no fígado. Se a gente tem muita quebra de gordura e não tem exercício físico para essa gordura ser eliminada, pode sim sofrer uma sobrecarga nesse fígado, uma sobrecarga hepática, tá? Então, a gente precisa que esse paciente, ele vá fazer exercício físico. Eu não faço em pacientes sedentários. Justamente por isso. E quando a gente inicia um tratamento com pacientes sedentários, eu faço um detox, que existe também a parte de detoxificação tanto oral, que é a parte da Rosana, que acho que ela pode falar melhor, e eu também faço um injetável, que vai ajudar isso, antes e depois. Exato. E aí, essa gordura, ela vai precisar desse exercício físico para ela ser consumida. Se ela não é consumida, a gente tem os 3 ácidos graxos e a gente tem o glicerol que ficou lá naquele fígado. Adivinha o que pode acontecer? Na corrente sanguínea também, Ele pode se juntar novamente e virar outra célula adipócita, outra célula de gordura. Por isso que muitos falam que, ai, doutora, não vi resultado. Mas você ajudou? Eu sempre falo que o corporal é 70% o paciente e 30% do profissional. Se não ajudar na dieta, no exercício físico, é melhor a gente não fazer as enzimas. Porque vai ser pior. Exatamente. E por isso que eu peço os exames, né? Para eu saber como tá o TGO, TGP, para eu saber isso, para saber os índices, enfim, hepáticos, para eu saber os lipídios, enfim. Aí a partir disso é que a gente vai traçar o plano de tratamento desse paciente. E a gente tem
a doutora Rosana, que a gente também Pra vai ajudar. fazer esse direcionamento para ela, porque o que o paciente consumir vai estar diretamente ligado na quantidade de na gordura que ele vai durabilidade também perder. do processo, Aí né? acho que tu pode dizer o que pode associar mais, o que ele pode fazer para potencializar De esses início é ativos bom lipolíticos. uma dieta, né, evitar os ultraprocessados, né, que eles por si só já inflamam muito o organismo, né, evitar os carboidratos simples, o açúcar refinado, o sal também, né, para não dar Sal que- retenção que de incha, né, líquido, já, né, né? e a água também entra aí, porque quanto mais água você bebe, mais água você excreta, evitando aí os As edemas, né, as toxinas, né? toxinas também. Então, assim, é uma dieta mais saudável, né? Incluir as fibras também, né? Para ajudar Uhum. no trato gastrointestinal. E tem paciente que, né, tem um trato gastrointestinal parado e quer fazer isso São aí. os piores. ó. Tem que movimentar, assim, dar prioridades às frutas, legumes, né? Com os antioxidantes, vitamina C, que vai potencializar o colágeno, o ácido hialurônico. E é isso aí. E outra coisa também, né, é que apesar da gente ter tanto a alimentação quanto os ativos lipolíticos, os ativos também que vão ser emagrecedores, que daí a gente aplica como se fosse uma injeção mesmo, normal, certo? É no bumbum mesmo. Intramuscular, bem em cima do bumbum, assim, ó, nessa Isso. partezinha. Ali a gente pode usar os drenantes, a gente pode usar os detox, a gente pode Exatamente. usar os perda de peso para ajudar com a alimentação. A gente também pode associar os ativos orais, né? A gente também faz Sim. associação não só para gordura, mas também para os bioestimuladores, para os Também. preenchedores, para também. clareamento. A gente É. também tem essa associação de nutracêuticos, né? E de ativos também que vão ainda potencializar. Super Ainda funcionam. mais, com Nossa, certeza, com super certeza. funcionam. E cadê os comentários? A gente fala demais. A 4 conversa mulheres. aqui é boa, viu? Dá pra você ver? Leônia Santos, é isso? Boa noite. Mesmo assim, lindas. Obrigada. Obrigada. Tem mais? Gisele Alves Babiuque. Boa noite. Oi, Gi. Boa noite. Lucas Pereira. Boa noite. Boa noite, Lucas. Olha aí, um homem interessado, hein, Não é doutora? não? Bora fazer preenchimento, Lucas. Excelente. Maravilha, Raimundo. Ei, Raimundo. Esse já foi. Leônia Santos. Boa noite, lindas. Anete, minha amiga. Anete, Boa noite, meus amores. Boa Te noite, amo. Nete. Lena, boa noite. noite, Amei essas Lena. meninas falando sobre esses assuntos de bioestimulador de colágeno. Te amo. Minha mãe. Olha, dona Ai, ela aqui, Selma. minha filha. Te amo, mãe. É da Liga também. Ah, da Amiga, Liga. tô amando, amando. que bom. Maravilha. Em breve será Diretoria da vocês Laísa. aqui, hein? Sim, ela faz farmácia. Faz, né? Que legal. Cristina. Ei, Ki, boa noite, Boa meninas. noite. Te amo. Boa noite. A Clara Liz. Liz, ô lindona. Doutora Michele, o laser para tratamentos no canal vaginal também leva algumas sessões? Sim, Clara Liz, linda. Liz. No mínimo 3 sessões. Aí a gente avalia depois se precisa de mais. Mas geralmente com 3 sessões já dá, fica super bom. Volta a lubrificação, se for incontinência também melhora, tá? Vitor. Vitor, eu acho que é Vitor. 27. Eu acho que é o Vitor. Boa noite, Boa Vitor. noite, lindas. Boa noite. Boa noite. Você conhece? Eu acho que sim. Pronto. Oh. Aí voltando, né, também aos assuntos, agora vamos entrar um pouquinho no facial, né, porque também é assunto que a gente recebe bastante, tanto eu quanto a doutora Michele trabalhamos, e também a Rosana, né, ela vai estar
direcionando também sobre essa alimentação. Eu acredito que é assim também para a Michelle, a pergunta que eu mais recebo é: doutora, tá tudo derretendo. O que eu faço primeiro? Pra onde que começa, qual o protocolo? Exatamente. É uma dúvida muito recorrente, né, dos pacientes, por onde começar. Lógico que a gente vai dar esse direcionamento, mas também vão depender de vários fatores. Essa paciente tem frouxidão, né, nesse músculo, esse músculo, como que ele tá? Ela já tem aquela parte do orbicular já consumindo aquele osso, como que tá aquela parte de Fica base caidinho, dela? né? Aquela flacidez que vai caindo. Isso, Que é um processo de envelhecimento normal. exatamente, que nós temos 7 quedas faciais, Ixi. então é muita É queda que não coisa. acaba mais. E cai aqui, cai aqui, cai aqui, cai aqui, cai aqui. Vai caindo, Jesus. E muito se fala no envelhecimento facial. E assim como na face, o corpo também envelhece. Nós também temos quedas no corpo. Nós também temos flacidez corporal. E às vezes ela é mais exacerbada do que a na facial. face. Então, braços, interno de coxa, os bumbum. glúteos são uma região que cai bastante. Abdômen também, né? Abdômen, Engorda, as emagrece. Seios. Vamos seios. falar. Meu Deus. Vai cair. A lei da gravidade. Oh, Deus. Enfim, e aí, o mesmo princípio do corporal a gente também vai ter no facial. Então, se tem essa flacidez de músculo, a gente vai começar a tratar o músculo com ultrassom microfocado, que ele vai fazer essa ancoragem muscular e vai reposicionar todo o tecido. Então, primeiramente, nós trabalhamos com ele. Depois vem se a pessoa precisar de osso, né, para sustentar toda aquela face, a gente vai utilizar preenchedores. Preenchedores, que a gente faz justa ósseo. O que é isso? É lá encostadinho no osso para que dê esse suporte, essa sustentação. Os bioestimuladores de queridinhos. colágeno. Por isso a importância de nutrir, né? De dentro para de fora. dentro pra Porque fora. quando vem atingir o osso, a nutrição aí tá. Tá aí uma pergunta. E aí, Rosana, doutora Rosana, o que você me diz sobre o colágeno oral? Né? Que é tão exatamente. Existe muita polêmica com relação a isso, né? A gente sabe. A gente sabe que, enfim, o injetável vai ser injetado naquele região. Lugar e pronto. Isso. Mas e o oral? Existem pessoas que dizem que sim, existem pessoas que dizem que não. Qual é o seu pensamento com relação a isso? Bem, assim, ó. Vamos lá. Se você, né, tem uma alimentação saudável, né, tem um hábito de vida saudável e tomar, vai ajudar. Agora, se você tem uma alimentação fora do normal, né, com muitos ultraprocessados, e querer que faça milagre, não tem. É igual os procedimentos de vocês, né? Se a pessoa fizer o procedimento e não seguir as orientações corretas, não vai funcionar. Ela vai dizer, a profissional não é boa. Mas, na verdade, foi você que não cuidou, né? Porque o profissional faz a parte dele e você, como pessoa, né, o paciente, tem que fazer a parte também. A gente, quando o paciente sai do consultório, que a gente faz a bioestimulação de colágeno, a gente geralmente já prescreve algo com colágeno. Porque o colágeno sozinho, ele não vai fazer efeito. Quando ele entra no nosso organismo, aonde precisa de colágeno, o organismo vai captar tudo. Pegar tudo. A última etapa é a pele. Então, sobra aí, doutora Priscila, uns 5%. Assim como a água, né? Exato. Então, assim, eu vou tomar colágeno, vou ficar jovem novamente. Não vai. Não vai. Tudo a gente tem que ciclo, fazer né? Tudo alimentação balanceada, boa qualidade, injetar o colágeno e aí sim a gente pode tomar o colágeno, que aí é o efeito sanduíche, né? Uma etapa em cima da outra para que tudo dê o sucesso. Mas eu prescrevo, viu, para as minhas pacientes. Prescreva e manda subir as escadas e ir lá para cima para injetar o colágeno. Para idoso também
Mas Tem aí a paciente gente que tem relata que tem vários tipos. várias indicações do colágeno, né? Uhum. Tem o colágeno tipo 2, que ele é muito bom para articulações. Que é mais para idoso, né? Exatamente. Para que quem não tem, é não o é tão nosso idoso, mas colágeno. para quem tem problema de coluna também, Isso. lombar, artrose. Osteoporose, né? Existem também, vários alguns. tipos de colágeno e cada um tem a sua indicação. Tem a sua função, A gente né? falou muito sobre envelhecimento. Eu sei que, ultimamente, os jovens têm procurado mais a parte de nutrição do que os mais velhos. Sim. Na questão tanto de harmonização facial quanto corporal, a procura é mais pelos mais velhos ou pelos mais novos? mais jovens. Acho que tá meio Tá equilibrado, né? misturado, tá Tem misturado. época que os mais acima de 50, 60 anos procuram mais. Tem épocas que, por exemplo, o Botox, né? O Botox ele pode ser tanto para ruga que já existe quanto para prevenção. Então, o Botox muitas vezes a gente faz em quem tem 30 anos, 25 anos, porque já tem uma ruguinha e ela não quer que essa ruguinha vá mais para frente. Então, é muito um equilíbrio, eu acho, assim. Eu vou falar algo aqui que eu acho que eu vou levar uma bronca se ele estiver assistindo, mas eu vou falar. O meu filho tem 18 anos. E já tem E linhas de ele já expressão. é indicativo de fazer o botox preventivo. Pois porque bora, quando ele doutora. levanta a testa, já fica tudo enrugado. Eu falo, Tem não muita vou falar o nome, genética, você né? precisa fazer essa toxina Tem que botulínica reavaliar e o preventiva. consumo Por de isso. água. Tem Porque muito a genética também. eu vejo que aumentou muito na parte de nutrição. Não sei se também é por conta do ciclo. Aham. Mas de nutrição, Aumentou disparou. bastante. Depois da dos mais pandemia novos. melhorou bastante, graças a Olha, Deus. hoje É. eu posso te dizer que a paciente mais velha que eu tenho no consultório, ela tem 50 anos. A paciente mais nova, 20. E ela já fez toxina botulínica, já fez preventivo. preenchimentos, ela já fez Eu tenho- o bumbum. Eu tenho um paciente um pouquinho mais velha, tipo 67, Aham. quase 70, e que quer gerenciar o envelhecimento e a todo minuto é hora. É É verdade. hora, só não pode ficar sem. Exatamente, mas tem realmente assim uma procura muito maior hoje, porque acho que os jovens entenderam que a prevenção é o melhor caminho. Melhor do que Então, remediar. quanto antes você previne aquela ruga dela se tornar estática, quanto antes você previne aquela flacidez, melhor fica. Outra coisa também que muitos pacientes jovens procuram, não é só o envelhecimento que causa o envelhecimento propriamente dito, mas o processo de emagrecimento, ele traz tanto envelhecimento em qualquer idade do que o envelhecimento em si. Ainda tem o bariátrico, né? O Exatamente. bariátrico, Falou do derretimento, a gente né? precisa tratar o bariátrico assim urgente, porque eu costumo falar também assim, ó, bem lúdico, existia um recheio. Esse recheio está Derreteu rápido sendo retirado. Consumido. Vai ficar o quê? Vai ficar a pele. Então E a gente muito precisa rápido, né, assim, tratar né? dessa pele, porque a Exatamente. flacidez é intensa. E um erro muito comum são as pessoas que estão nesse processo de emagrecimento deixarem para procurar os bioestimuladores, os preenchedores, só quando chegarem na objetivo, meta, né? no objetivo final. E não, o ideal é que ela vá fazendo esse processo de emagrecimento já tratando e cuidando dessa Sim. flacidez, fazendo junto os bioestimuladores, os preenchedores, para quando ela chegar na meta dela, para estar toda maravilhosa, ela não estar flácida. Porque essa flacidez ela vai ser mais difícil de tratar do que o processo de emagrecimento que ela teve. Entende? Dizem que tem mais comentários aí. Vamos Como lá. assim? Ele sempre! mesmo! Sua Oi, mãe? Vitor! É sua mãe? É sua mãe. É do Vi, eu acho que ele tá no Vi. Eu acho que ela tá no Vi. É a minha mãe, ela tá no Instagram do meu sobrinho. No Instagram não, no Oi, YouTube. boa noite. Boa noite, mames! Giovana, é a sua amiga.
Como fazer para manter a naturalidade nos procedimentos faciais? É um medo muito grande, né? Muito, Ai, porque, né? doutora, não quero ficar igual fulana. É, na família Isso. a gente já escuta. Vai fazer pra gente. Quero fazer harmonização, mas eu não quero ficar que nem a Gretchen. Quero, Ai, meu Deus, que é muito usado como exemplo. Estão tendo algumas aberrações, né? É. Preenchedores que estão eu acho ultrapassando a que- região. Eu acho que hoje já estamos indo para uma linha muito bacana, que é a linha da naturalidade. Muitas celebridades estão retirando seus preenchedores, que era demais, para ficar mais natural. Eu acho que preconizar a naturalidade é muito legal. E como ir para a naturalidade? Indo aos poucos, etapa por etapa, não colocando um absurdo de preenchedor, porque antes do preenchedor a gente tem que tratar essa pele. Se essa pele está muito flácida, não adianta você preencher, que vai ficar feio, vai ficar estranho. Na hora que você se olhar no espelho, você não vai se reconhecer, né, doutora? Procurar um bom Exatamente. profissional, né? Que você confie. Que Exato. passe Naturalidade confiança. é tudo hoje. E hoje em dia também existem, como eu falei, várias plataformas, vários equipamentos de estética avançada Sim. que vão proporcionar rejuvenescimento sem necessariamente ser minimamente invasivo, sem precisar de agulha, de cânula. Então, eles já vão trazer uma melhora muito boa dessa pele, com estímulo de colágeno. Isso. Lógico que... É juntar as duas coisas, né? 2 protocolos, a tecnologia com o injetável. Aí é sucesso. Isso. E o que eu falo muito, né, para as amigas, né, que não estão aqui, estão lá na minha cidade, Curitiba. E o que eu falo para elas quando me procuram? Procure o profissional de acordo com a maneira que ele está. O rosto dele vai te dizer se ele é natural ou não. Se ele vai trabalhar com naturalidade ou não. Se for aquela Verdade. pessoa com aquele bocão, com aquela mandíbula quadradona, ele já não vai por essa linha de naturalidade. Mas também é muito de acordo com o paciente. Apesar de nós estarmos hoje em dia vivenciando a naturalidade, a elegância, né, a retirada de preenchedores, a retirada de gordura facial, essa face mais slim, existem sim pessoas que querem um bocão Kylie Jenner. Tem E os aí, gostos, né? Cada um gosta de um exatamente. segmento e tá tudo bem. E eu procuro fazer o que o meu paciente quer que eu faça. Então, eu sempre vou preconizar de acordo com aquilo que ele quer, o resultado que ele espera. Logicamente que é uma construção, né? Se ela quiser uma boca Kylie Jenner, a gente vai precisar de alguns preenchedores caso ela não tenha esse lábio volumoso. Mas é uma construção. Então, a gente já consegue, É através isso aí. dessa construção, Etapas. ir com mais cuidado, ver até onde ela achou já, não, doutora, agora já tá bom, eu já gostei deu, assim. Já deu. Pronto, a Sabe gente alinhar para as por ali. expectativas, né? Profissional e paciente. Exatamente. Assim como vão existir pessoas que vão querer aquela sobrancelha tipo uma Nike. lévola. O símbolo da Nike. Exatamente. E vão querer pessoas que vão querer a toxina botulínica assim. Não, doutora, Não eu quero quero. minha Saiba. sobrancelha assim. Não quero ninguém... arqueamento. Pronto, a gente vai fazer de acordo com o que a pessoa quiser. Tem Perfeito. mais comentários aí? Essa daí Já foi. Valdiza Boa noite. Moreira. A mamãe te ama, é minha mãe. Boa noite. Essas mães são apaixonadas por Tem nada essas melhor que filhas. filho, não. Antônia Gonçalves. Boa noite, live Antônia. maravilhosa. Maravilha. Obrigada. É minha cunhada essa daí. A Lena, maravilhosas, estou amando. Te amo. Beijos. Liz. É verdade. Flávia Pavanelli é a prova disso. Da reversão. Exatamente. Exato. Sempre tão Ela linda. E pra que exagerar, né? Ela teve uma fase bem Boa de noite. exagero. Noite de Estrelas. estrelas. Linda. a mãe. A gente vê o nome e vi, né? Não é a minha mãe. É a mãe. Pronto. Joia. Perfeito. Aí, Tri. Foi um bate-papo muito proveitoso, tanto para os acadêmicos quanto para os leigos. Acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvidas. Se alguém tiver mais algo a falar. Acrescentar. Eu acho que a gente conseguiu abordar de um tudo, né? Em pouco tempo.
E dizer que esse não é o último podcast, tá, gente? A gente vai voltar outras vezes. A gente tem certeza. projetos aí de fazer pelo menos um por mês, trazer convidados, né, doutora? Exatamente. E aí vocês vão ver essas carinhas aqui por outras vezes. Com certeza. Mais vezes com assuntos mais interessantes para vocês que vão agregar. Aguardem. Que vão agregar estética, saúde feminina e masculina, assim como manchas, assim como tratamentos, enfim, no modo Emagrecimento, geral, hipertrofia. emagrecimento, hipertrofia, tudo associado sempre com a nutrição. E aí vamos agradecer, né, a casa, né, a Laís, que é atriz, para os Beatriz. íntimos, a Beatriz é atriz, tá? Agradecer muito pela disponibilidade. Orenildo, um beijo, meu querido. A Uninassal, Doroteia, com essa casa que nos abraçou. maravilhosa. E voltaremos outras vezes. Vamos deixar aqui os nossos Instagrams para quem quiser ir lá dar uma olhadinha, tem muita informação. Tudo de dúvida, vai no nosso direct, tem os nossos links de WhatsApp, então estamos à disposição. O meu Instagram é @doutora Michele, com 2 L's e I, Pacheco. Rosana? Eu queria agradecer, né, principalmente a vocês, meninas, a atriz, mais íntimo, estou me sentindo íntima, a casa, né, a Uninassal, Isso, a Nassau. por ter nos acolhido, né, e agradecer a Deus A Liga também. Laís. A A atriz, Liga. ela é Ela é representante da da Liga Liga de Estética. É Liga Acadêmica Interdisciplinar em Saúde e Estética. Ela é interdisciplinar porque tem ligantes de todas as áreas. Fisioterapia, farmácia, biomedicina, tem da enfermagem também. Então, ela Todo engloba mundo várias áreas. Ótimo. Toda a parte da saúde e estética. Deixe seu @, Rosana. Continuando os agradecimentos, queria agradecer a Deus por esse momento. Amém, amém. E o meu Instagram não é profissional, mas eu vou mudar ele. Vocês podem seguir lá que eu vou dar continuidade. É Rosana Moreira Gomes. Ótimo. Doutora Priscila. Obrigada, Eu que atriz. agradeço. Boa noite a todos. Obrigada, Uninassal, por abrir esse espaço para nós. Muito obrigada. Como que é mesmo o nome dele? Orenilton. Orenilton, por nos Maravilhoso. ajudar aí, nos direcionar. Está aí do outro lado, né? Por detrás das câmeras. Mas ele é mais importante do que nós, quase que estamos aqui. Ao Fez meu tudo marido acontecer. que tá aqui, né? Ajudando, Ai, tem um filmando marido aqui, tudo, ok. tirando foto. A Ah, com certeza. Essa assessoria é cara, viu? Agradecer a todos vocês, Obrigada, né? Que seja o meninas. primeiro de muitos. Amém. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui presente conosco. Muito obrigada Foi pela Obrigada a todos presença de de coração. vocês, pelas perguntas, pelos elogios. Nós Carinhos. agradecemos de todo o coração. Muito obrigada. E agradecer também, né, a parceria de vocês duas, que foi incrível, adorei. Obrigada, foi sucesso. A atriz por ter ficado à frente dessa A Liga agradece mesa. imensamente. Enfim, agradecer a Deus, né, pela dádiva da vida e Amém. por nós podermos passar para frente o nosso conhecimento e ensinar, levar conhecimento às outras pessoas também. E vou deixar aqui também o meu Instagram, é @doutora Priscila Babiuk. Vou soletrar o Babiuk, é BABIUK, B de bola, A de amor, B de bola, I de igreja, U de uva e K de kiwi. Tá certo? Aguardo vocês. Podem me chamar no direct, seguir lá, que eu terei o maior prazer de receber todos vocês. Obrigada, gente. Qualquer Obrigada. coisa, estamos à Obrigada. disposição. Estamos à disposição. Obrigada, linda. Obrigada. Queria deixar um beijo aqui pro meu filho, João Gabriel. Heitor, mamãe te ama. Juan, falei seu nome. 3 Também meninos, te amo. Não é não? 3 meninos. 3 meninos. Um beijo pra minha família que tá lá em Ai, Aiuaba me mãe, assistindo. pai. Meu esposo Gomes, Meus um beijo. amigos. Minha família também, né? Lá em Curitiba, longe pra caramba. Obrigada, Obrigada por gente. estarem aí. Beijo. Amo Obrigada, vocês. beijo.